quem ainda não conhece, eu sou o Eduardo Silva, eu tenho uma oficina, como vocês, né? Só que assim, eu não tinha nada a ver com isso. Eu era da área esportiva, jogava bola, e aí um amigo meu, que era meu empresário, e ele tem oficina, então ele patrocinava quando eu estava nos clubes ali, jogando. E aí o que aconteceu? Por conta de uma contusão, não pude continuar, e ali ele fez a pergunta: Eduardo, e agora o que você vai fazer? Esse processo da recuperação vai ser longo, você vai continuar, não vai? Aí ali eu já estava com mais ou menos uns 22, 23 anos, decidi parar. E ali naquele momento que eu decidi parar, ele muito sábio, né, me trouxe para perto dele e falou assim: então vou levar você para dentro da oficina, você vai ver. Comecei como muitos começaram, né? Aqueles que não vêm de família, você vem de família e faz isso, lavando peça, né, limpando o pátio ali, levando cliente, né, fazer um negocinho ou outro, e ali comecei a me interessar por essa área. Só que eu venho de uma família que assim, a minha mãe ela é muito sistemática nas coisas, não gosta de sujeira nem nada. Eu não gostava, então eu já aprendia com muita facilidade para organizar. E aí surgiu aquela vontade, depois de um tempo, busquei mais conhecimento aí, e aí me tornei um profissional muito capacitado até a hora que eu falei: Deus, acho que está na hora de eu ter a minha, né? E comprei a minha, e aí eu imaginei que depois que tivesse oficina ia acontecer o quê? Ia ser só alegria, né? Porque tem muitos colaboradores que às vezes pensam o quê? Vou parar de dar dinheiro para o dono da oficina e vou ganhar o meu, vou colocar no meu bolso, né? Só que, como sempre, né, às vezes acontece o quê? Não ensinam para nós o que é ter uma oficina, o que é ser um empresário, né? No primeiro dia, o Mário ele falou um negócio muito interessante que eu vou citar ao longo desses minutos aqui, que é o quê? Né? É os procedimentos que às vezes é necessário a gente aplicar, mas ninguém ensina pra gente. Meu pai e minha mãe nunca me pegou e falou assim: ó, Eduardo, o dia que você for dono de uma empresa, você tem que fazer assim, assim, assado. Na escola também não ensinou. Aí às vezes a gente, na igreja também não. Aí a gente vai para a escola da vida, e aí a gente quebra a cabeça e tudo mais. Então assim, eu saí do esporte, não tinha nada a ver com isso, entrei na área da reparação automotiva, aí comecei ali a aprender, virei dono de oficina, aí continuava quebrando a cabeça, mas totalmente insatisfeito com aquilo. E aí junto com a minha esposa a gente começou a estudar, buscar muito isso daí, porque a gente passava por muitas dores dentro da oficina. A gente passou por maus bocados. Eu precisei alugar meu apartamento para morar numa casa que é em cima da oficina, para poder complementar ali, para poder honrar os compromissos. E aí não teve jeito, né? A gente, graças a Deus, conseguiu estudar. Eu fiz uma imersão que foi uma virada de chave espetacular, para que a gente pudesse aplicar realmente as coisas. E só para a gente já encaminhar, para eu trazer para vocês a informação, eu faço um trabalho para ajudar donos de pequena e média oficina com a mentoria. Nossa, Eduardo, mas quanto tempo de oficina, dono de oficina você tem? 12 anos. Só que por conta das experiências e eu vendo assim, eu sempre gostei muito dessa área da educação. Eu acho lindo assim, ó, ver o Alexandre e o Bruno trazendo a informação. Eu sempre gostei muito de estudar, mas assim, eu não sentia, desculpa até o termo, eu não sentia muito prazer em trazer uma informação da parte técnica. E aí foi quando Deus colocou no coração ali, em 2020, no período da pandemia. Eu sou formado em coaching, junto com a minha esposa, então a gente começou a estudar algumas coisas para trazer o resultado dele. E ali começou a surgir no coração a vontade de ajudar o nosso setor para trazer uma informação diferente. E o que eu queria passar para vocês hoje aqui é algo que não tem como a gente fugir. A vida, ela tem leis, todos concordam? Leis, e são leis irrevogáveis, não tem como a gente tentar negociar com essas leis. Então, se a gente for citar ali, tem as 9 leis da vida, né? Acho que eu vou falar de uma só, que a vida é dor. Todo mundo concorda? A vida é dor? Não? Mais ou menos? Eu não concordo. Não concorda? Depende talvez do momento. Então tranquilo. Legal. Exato, eu também. Então vamos só. Depende do momento. Então vamos entender só um negócio. Talvez que acho que a visão do Igor seja o seguinte: a vida não é só dor, a vida é dor. Quando a sua mãe foi ter você, o que ela teve? Dor. Dor. Às
vezes quando você passa uma situação difícil, uma doença, você caiu, Mas bateu, não é só dor. mas não é só dor. Ah, então, exatamente, aí é justamente nesse ponto que é necessário. Você vê que é um tema bem legal. E a gente, querendo ou não, é certo. A gente tem a dor do parto e também tem a dor do luto. Quando a gente perde alguém, é uma dor que isso daí é uma lei da vida que ninguém apaga. Só que tem uma frase muito legal que eu acho que é assim, a dor é inevitável, o tormento é opcional. O que você vai fazer com essa dor é que vai fazer toda a diferença. Aí a gente trazendo para o dono da oficina mecânica, a Bíblia mesmo diz, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se a vida é dor, a vida do dono de oficina também é dor. Vinde a mim os pequeninos, né? Pois bem, então não tem como, né? Se você for analisar, tendes bom ânimo, né? A Bíblia mesmo diz, tem bom ânimo. Jesus falando, né? No mundo tereis aflições, é dor. Agora o que a gente vai fazer com essa dor? Agora a dor do dono da oficina. É necessário a gente entender que tem algumas coisas que, se a gente negligenciar essa dor, ela pode se tornar imensa. A dor de ter colaboradores, todo mundo é uma reclamação. Mas o que a gente faz com essa dor para evitar ou amenizar isso? Administra ela. Porque se você pegar, absorver, o teu emocional começa a ser afetado. Então, talvez seja um bloqueio que eu aprendi a ter. Então você deixa de ser, não que eu seja seco, mas o teu emocional fica um pouco mais preservado e você, como se você saísse daquela situação, e você consegue administrar o problema. Então você fica sempre estável e você diminui as chances de errar. Porque se você está lá, aquele emocional, caramba, nervoso, você pode tomar uma atitude errada. Então eu aprendi isso, às vezes sai fora, olha você lá dentro, ou o Eduardo está lá, está orientando, você sai fora e depois você volta. A gente tem que criar essas estratégias, né? Cada um vai ter que criar uma estratégia justamente para amenizar. O que eu passo muito, isso que eu trouxe para vocês, é assim, são os inúmeros donos de oficina que às vezes me procuram, que ele não consegue superar muitas dores, e tem aqueles que participam do treinamento e falam, vocês estão aqui para ajudar a eliminar uma dor. Quanto mais vocês conhecem da parte técnica, menos vocês vão sofrer quando esses casos entrarem na oficina. Não por isso você se torna um cara amargo. Às vezes você vê um colega, que nem aconteceu, um vizinho que pegou um mês ruim, tal, chega lá, compra uma cesta básica, dá pro cara. Você pode fazer, né? Deus te abençoa tanto, no meu caso, a minha vida, por que eu não posso, e muita gente me ajudou lá atrás, por que eu não posso passar para frente agora isso? Entendeu? Eu passo para frente. Eu falei dessa dor, só que Deus escolheu cada um de vocês, os que são donos de oficina. Não é só dinheiro. Não foi só para arrumar carro e nem é só dinheiro. A mesma coisa, você pega ali o Bruno, ali ele tem o Felipe, ele ali tem o André, ele tem uma função, fora o conserto dos carros, né, um propósito de estar cuidando. Lá na Tagma também, assim, hoje eu tenho um time espetacular. Mas é assim, tudo foi necessário eu entender, fazer um diagnóstico, que a gente é muito bom em fazer diagnóstico, fazer um diagnóstico em mim mesmo e saber que o maior problema da minha oficina era eu mesmo. E aí eu começar a utilizar ferramentas diferentes para que trouxesse resultados diferentes. Gatilhos mentais. Porque reclamar não resolve nada, é o que a gente vê muito. Às vezes eu vejo nos grupos do WhatsApp que a gente participa, quando começa a falar de mão de obra, é todo mundo xingando, mas você não vê ninguém colocando uma solução lá dentro. Isso é o que? Negligenciar uma dor. Então quando a gente encara, aí entra, a vida não vai ser só dor, a nossa oficina não vai ser só dor. Se a gente utilizar ferramentas diferentes, se a gente começar a ter investimento em você mesmo, não só na parte técnica, mas para outras competências, aí o que você vai fazer? Você vai equilibrar, porque a vida nada mais é do que você equilibrar. Se você colocar muita energia dentro da oficina, você vai estar negligenciando dentro da sua casa. Você vai deixar de dar uma atenção para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, ou para os seus pais, se você ainda mora na sua casa. Então a vida ela tem que ter esse equilíbrio. Eu sozinho
não faço Nada. praticamente nada. Agora, e por que não pegar um dia, fica a dica para todos aqui, da gente se reunir e para poder tirar dor de alguém, sabe? Pega um dia, cada um dá um alimento, uma cesta básica, vai até um lugar e doa para tirar dor de alguém, fazer uma boa ação. Sim. É um projeto que isso aí, meu, para quem já passou fome, eu já passei fome na vida, né, numa das minhas passagens lá atrás, sabe o que é dor. Eu comia um prato de arroz, sem tempero, sem nada, com ordem de despejo na casa que eu estava, e doado pelo vizinho, sem luz. Então, a gente chorava para comer eu não tenho vergonha disso, eu tenho orgulho, porque a hora que eu saí para a rua, eu olhei para cima, né, falei, Senhor, me guia para onde tiver que levar. Chega, eu estava no meu limite. Minha vida fez assim, ó, pá, mudou. Quando eu joguei minha vida nas mãos dele, mudou tudo. Não tem como. E como eu trato com donos de oficina, às vezes quando eu faço uma chamada de vídeo, porque tem muitos espalhados no Brasil inteiro, que ele abre a caixa de ferramenta da vida dele e expõe, vocês não têm ideia do que eu ouço. Não tem ideia das histórias. Que às vezes quando eu desligo aquela chamada de vídeo, eu choro. Por quê? Porque tem muita gente sofrendo. Muito dono de oficina sofrendo. É por isso que, graças a Deus, aí, a gente vem com esse trabalho, mas era mais só para trazer uma visão assim, de uma forma diferente, porque o nosso segmento ele é muito bom. Mas a gente concentra muita energia num ponto e esquece do outro. Então, só para que vocês tenham essa ideia aí, que a vida, a gente tem que equilibrar ela. Hoje vocês estão investindo o tempo de vocês aqui, mas eu tenho certeza que no próximo final de semana vocês vão estar desfrutando com a família de vocês e, né, olha de uma maneira diferente para a oficina, olha da maneira diferente para cada um de vocês, vê o que é. Vocês são expertos em fazer diagnóstico, faz um diagnóstico da sua alma, faz um diagnóstico da sua vida para ver o que é que está disfuncional e que vocês precisam equilibrar. Vocês são heróis. Vocês são linha de frente, vocês são, além de pais de famílias, vocês sustentam outros pais de famílias. Então vocês precisam estar muito bem. Quando vocês estão bem, a oficina vai bem, a casa de vocês vai bem. E é isso que realmente importa. Porque, né, Deus veio para dar vida e vida com abundância. E às vezes a gente não está desfrutando da maneira correta isso daí, tá bom? Valeu, muito obrigado pela atenção de vocês. Uma salva de palmas. Deus.